Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um vídeo, mais um dia de estudo do nosso curso de Teologia Básico para Leigos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos para o nosso número 1.4. Nós vamos refletir sobre a importância, a finalidade e os desafios do estudo da teologia. Como fazer teologia é também um encontro com Deus. Nós queremos nos colocar na presença dele, pedimos que Deus nos ilumine, nos ajude para que esse estudo produza frutos no nosso cérebro, de conhecimento, mas também depois no nosso cotidiano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Como o Padre disse no começo, hoje é o 6º dia, hoje é a nossa 6ª aula do nosso curso básico de Teologia para Leigos. Nós estamos no número 1.1.4, aqueles que têm apostila, nós estamos na página 24. O Padre sugere que aqui nós temos 2 meios principais para participarmos do nosso curso. O principal é o YouTube, através do YouTube, vocês podem acompanhar, podem assistir todos os vídeos. Nós temos também um site, lá no site nós temos os vídeos e nós temos todo o conteúdo que está sendo apresentado, as apostilas, o material de apoio, material de aprofundamento, então tem tudo lá no nosso site, www.padredanielribeiroscj.com.br. Aí lá no começo tem vários banners, é como se fosse a entrada assim do site, e aí tem um que é curso de teologia para leigos. Você clica lá em cima e aí você vai entrar na parte do curso de teologia, e lá está escrito módulo 1. Clica de novo em cima lá do módulo 1 e você vai ter várias opções, algumas para os vídeos, outras para os textos escritos. E aí lá vocês vão ter todo o material, tudo aquilo que está sendo apresentado nas nossas aulas. O Padre sugere também, aqueles que querem, uma grande sugestão mesmo, que vocês acompanhem também através do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é importante porque lá nós enviamos os comunicados, aqueles que são importantes, aqueles que são necessários, e também o Padre pode enviar algum áudio. Lá é uma comunicação mais próxima e tudo que nós fazemos nós postamos diretamente, enviamos diretamente no grupo de WhatsApp. Então, fica essa sugestão para você. E aqueles que quiserem, nós temos sempre o resumo das aulas no Instagram. Instagram do Padre, você pode acompanhar aqui embaixo. Aqueles que quiserem, o mesmo conteúdo do Instagram, ele é também enviado no YouTube. Entra lá no YouTube do Padre Daniel Ribeiro, SCJ, lá tem uma opção que nós temos as artes, nós temos algumas artes e lá nessas artes vocês vão ter o resumo de cada uma das nossas aulas. Eu sei que é muito difícil nós memorizarmos todo o conteúdo, às vezes parece que nós lemos, meditamos e temos muita dificuldade em recordar aquilo que foi estudado. Eu fico com o coração às vezes na mão quando pessoas dizem: Padre, eu preciso assistir 2, 3 vezes, ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver pessoas que estão aprofundando, levando tão a sério. Eu imagino como que isso é desafiador para todos nós, para o Padre e também para vocês. Então sempre o Padre faz uma retomada do que nós já vimos e aí nós avançamos e estudamos um novo ponto. Então nós temos aqui um curso de teologia, nós vamos passar os grandes tratados, as grandes áreas da teologia católica, o que nós chamamos de 8 módulos. Nós estamos ainda no primeiro módulo. O primeiro módulo, ele vai se estender aqui em vários subtítulos, ele vai até o ponto 5. Então você tem 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Nós estamos ainda no 1.1. 1.1 é a introdução à teologia. Então é aqui que nós estamos. Depois nós vamos para 1.2, que é a introdução à filosofia. Depois nós vamos à antropologia, história das religiões e depois técnicas de estudo. E aí depois nós vamos para o segundo módulo. Até aqui, nesse 1.1, o que é importante nós sabermos? Nós estamos criando aqui a estrutura para aquilo que será a nossa casa, para aquilo que será o nosso estudo. Então, nós já vimos a definição, o que é teologia. Teologia é o estudo de Deus. Teologia é uma ciência que estuda Deus, que estuda as coisas divinas. E aí nós vimos também que a teologia, como todas as ciências, ela tem um objeto. O objeto é aquilo que é estudado. Então, a teologia, qual que é o objeto da teologia? O objeto da teologia é Deus e tudo aquilo que se relaciona com Ele, através ou tudo aquilo que relaciona com Ele, que nos é apresentado pela revelação divina. Então, esse objeto, que é Deus e tudo aquilo que é relacionado a Ele, que nos é apresentado através da revelação divina, nós chamamos de objeto da teologia. Esse objeto ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte desse objeto, nós dizemos que é o objeto material. Qual que é o objeto material? O objeto material é Deus e tudo aquilo relacionado com Ele. Depois, qual que é o objeto formal? Como, de que forma que nós estudamos Deus e as coisas relacionadas com Ele? Através da revelação divina. Revelação divina, nós sabemos que é Deus tirando o seu véu, que é Deus se revelando como Ele é. E como que a revelação divina ela pode ser compreendida? Essa revelação, Deus ele se revela. Nós não estudamos um Deus comum, nós estudamos um Deus que se revela. E esse Deus que revela, como que ele é compreendido? Ele é compreendido, aqui nós vimos no último ponto, 1.1.3, nós vimos no último ponto as fontes de fé. As fontes de fé são os meios, a interpretação, a maneira que a igreja, a maneira que nós compreendemos a revelação divina. Então nós temos a Bíblia, nós temos a tradição da igreja e nós temos também o magistério da igreja. A Bíblia é tudo aquilo que foi revelado através de textos escritos. A tradição oral, a tradição dos apóstolos, a tradição da igreja, é tudo aquilo que foi sendo revelado durante a história. Nós temos ali os primeiros padres, os primeiros santos que vão ensinando e os ensinamentos deles vão perpassando toda a história. E tudo isso é interpretado pelo magistério da igreja. Agora hoje nós vamos um pouco adiante, nós vamos ver qual que é a importância de nós estudarmos teologia, qual que é a finalidade de nós estudarmos teologia e quais são esses desafios. Por que é importante? Por que é válido, necessário entendermos a importância? Pode ser que alguém já perguntou ou vai perguntar para vocês. Por que você estuda teologia? Qual que é a importância? Opa, nós vamos ver hoje 3 importâncias básicas. Alguém pode perguntar, ou nós mesmos podemos fazer esse questionamento. Qual que é a finalidade? O que eu desejo com isso? O que eu quero com isso? Vamos ver 3 finalidades. Quais são os desafios que nós devemos e precisamos nos preparar para enfrentar? Nós vamos ver aqui 5 desafios principais. Então é isso que nós queremos ver hoje. Nós vamos ver a importância, a finalidade e os desafios do nosso estudo. Então, apostila na mão, papel e caneta e vamos avançar. 1.1.4 Importância, finalidade e desafios. O padre sempre diz aqui, quando nós temos um ponto novo, no começo nós temos um parágrafo maior. Esse parágrafo é introdutório, aqui tem um resumo geral de tudo aquilo que vai ser visto. A seguir, serão apresentadas a importância, a finalidade e os desafios do estudo da teologia. Então, quando nós terminarmos a nossa aula de hoje, você precisa desligar o YouTube, desligar o seu celular e responder essa pergunta. Por que é importante? Qual a finalidade? Quais são os desafios? Então isso daqui precisa estar claro para nós e no final da aula do encontro de hoje nós vamos ver aqui as perguntas que são essenciais para nós revermos o conteúdo que foi estudado até aqui. O padre vai apresentar 10 perguntas. A importância fundamental desse estudo está enraizada no exercício do sacramento do batismo. O que é o exercício do sacramento do batismo? Então nós vamos um pouco adiante e o padre já volta. A importância fundamental desse estudo está enraizada, a base está no exercício do sacramento do batismo, para nós exercitarmos o nosso batismo, onde todo católico ele é chamado a responder ao desejo natural pela verdade. Nós temos um desejo natural pela verdade, de conhecer a verdade, ao chamado
de edificar sua comunidade de fé e de preparar-se para o anúncio do Evangelho. Nós temos aqui a importância dividida em 3 pontos diferentes. Nós vamos chamar a primeira de importância ou de ponto antropológico. O padre sugere que todo mundo tenha um caderno ou no computador mesmo, que você vai escrevendo as palavras que são novas ou as palavras que você não sabe. Aos poucos nós vamos ter um dicionário teológico e filosófico que vai nos ajudar aí no curso todo. Palavra antropologia, antropós, nós estamos falando do estudo do ser humano. Então, a primeira importância é uma importância humana. Qual que é a importância humana? Nós estudamos teologia porque naturalmente, principalmente os batizados, naturalmente nós temos um desejo pela verdade. O ser humano, ele tem uma sede natural de compreender a verdade. Qual que é a primeira importância? Antropológica, conhecer a verdade, buscar a verdade. Qual que é a segunda importância? Nós, como batizados, somos chamados a edificar a comunidade de fé. Nós chamamos de importância eclesiológica, uma importância relacionada à igreja. Nós somos chamados, no nosso batismo, a construirmos, edificarmos, melhorarmos a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa casa, a igreja, como católicos. Então, nós temos uma importância relacionada à igreja. Por que a teologia é importante? Porque estudando teologia, você colabora na edificação da igreja. Terceiro ponto, nós estudamos teologia para quê? Aqui também é muito bonito, para preparar-nos para o anúncio do Evangelho. Nós chamamos de importância missionária. Por que nós estudamos teologia? Aqui já bastaria. Importância antropológica, eclesial e missionária. Antropológica porque o ser humano ele tem um desejo natural de verdade. Eclesiológica por quê? Porque você é chamado a colaborar com a edificação da igreja. Missionária por quê? Porque nós precisamos nos preparar para anunciar o Evangelho com mais qualidade. Sua finalidade nasce do impulso natural, e aqui nós vamos ver a finalidade, 3 finalidades. A primeira delas nós vamos chamar de contemplativa. A finalidade, primeira, a sua finalidade nasce do impulso natural do ser humano de contemplar a Deus. Por que nós estudamos teologia? Porque nós queremos contemplar a Deus. Através da teologia, nós podemos contemplar a Deus. Devendo ser vivida em plena unidade com os ensinamentos da igreja. Nós somos chamados a viver em unidade com os ensinamentos da igreja. Então, para nós estarmos em unidade com os ensinamentos da igreja, nós precisamos entender os ensinamentos da igreja. Nós precisamos conhecer o que a igreja ensina, senão nós vamos ser católicos apenas a partir daquilo que nós achamos, queremos, com as nossas ideias próprias. Finalidade, contemplar a Deus. Outra finalidade, estar em unidade com os ensinamentos da igreja. E aí depois a última, do jeito que nós vimos também na importância, ao serviço da missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. A segunda importância, a terceira importância, a segunda finalidade e a terceira finalidade, elas são as mesmas, só a primeira importância e finalidade que muda. Os principais desafios, nós vamos ver aqui 5. O padre vai lendo e aí vocês vão vendo o padre mostrando com o dedo. Os principais desafios para esse estudo consistem em encontrar uma linguagem simples, sem banalização, capaz de dialogar com o mundo moderno, evitar o intelectualismo. Intelectualismo é só o pensamento, só a intelectualidade que leva ao orgulho, uma pessoa fechada só na razão, só no intelecto. Integrar o estudo à vida cotidiana. E por último, caminhar com discernimento diante dos desafios do ambiente digital. Então aqui nós vimos 5 desafios e tudo isso que o padre acabou de dizer é o que nós vamos desenvolver aqui na nossa aula de hoje. E aí nós começamos então por essa breve introdução que vai nos mostrar no 1.1.4.1 a necessidade de uma fé racional e uma razão crente, uma razão que acredita. O estudo da teologia pelo leigo católico situa-se na relação vital entre o fides qua e o fides que. O que significa esses dois termos? O fides qua significa o ato de crer. O que significa o fides que? Significa o conteúdo da fé.
Então aqui existe uma grande relação, para isso que nós estudamos teologia, existe uma grande relação entre o ato de acreditar, existe também uma relação entre o conteúdo da fé. Existem as duas coisas. Nós temos o nosso acreditar e nós temos o conteúdo da fé. E aí vocês estão vendo aqui as mãos do padre. Imagine assim, você acredita e aqui existe o conteúdo da fé católica. Esse conteúdo da fé nós chamamos de depósito da fé. Aqui está o depósito da fé. Aqui está a sua fé. Aqui está o seu amor. Aqui está a sua paixão por Deus. Por que nós estudamos teologia? Porque o nosso ato de crer e os ensinamentos da igreja, eles precisam se encontrar, eles precisam se unir. E como que acontece essa união? Através do estudo, não só da catequese, mas através do estudo da teologia. O que é a catequese? A catequese é conhecer aquilo que nós acreditamos. O que é a teologia? É compreender aquilo que nós acreditamos. A catequese está mais no sentido de conhecer. Agora, a teologia vai um pouco adiante, está no sentido de compreender. Então, nós estudamos teologia para quê? Para que essas duas realidades, o ato de crer e o conteúdo da fé, elas possam se encontrar. Longe de ser uma atividade reservada à hierarquia da igreja, bispo, padre, diácono ou meio acadêmico, a universidade, a reflexão teológica constitui uma dimensão intrínseca da maturidade da fé batismal. Então aqui não é só para padre, para freira. A maturidade batismal de todo católico passa pelo estudo da nossa fé. Quais são os sinais de maturidade batismal? Uma pessoa que reza, uma pessoa que faz caridade e também uma pessoa que conhece a sua fé, uma pessoa que sabe dar as razões da sua fé. Então existem alguns elementos que são fundamentais, que constituem a maturidade batismal de um cristão, de um católico. E entre esses elementos está um que é insubstituível, um que é essencial, um que nós não podemos descartar, que é o conhecer, que é a reflexão teológica. Num contexto, aqui nós vamos ver alguns problemas do mundo moderno, num contexto cultural caracterizado pelo pluralismo religioso, pelo relativismo geral e pela desconfiança em relação às instituições, a teologia emerge não como um acessório opcional, mas como uma necessidade apologética fundamental para a vida da igreja. Padre, eu não entendi muito bem o que o padre quis dizer com isso. Vamos ver? Nós temos 3 problemas do mundo moderno, 3 problemas aqui da nossa geração, 3 problemas do tempo de hoje. O primeiro que nós vimos é algo chamado pluralismo religioso. Pluralismo religioso é inúmeras igrejas, inúmeras religiões, inúmeras maneiras de acreditar em Deus. Um é protestante, outro é espírita, outro é testemunha de Jeová, outro é muçulmano. Então nós estamos em um ambiente de pluralismo religioso. O que é o relativismo? Depois, mais para frente, nós vamos ver a definição do Papa Bento XVI sobre relativismo. Guarda esta nota de rodapé, número 59. Depois nós vamos ver o que significa o relativismo religioso com essa nota de rodapé. Relativismo religioso é uma pessoa que acredita que a verdade depende daquilo que ela acha. Cada um tem a sua verdade própria. Eu decido o que é verdade. Para mim, Deus, ele perdoa sempre, não precisa se confessar. Opa, isso é relativismo. Relativismo é você querer fazer a sua própria fé. Então, no mundo moderno, nós temos pluralidade religiosa, relativismo geral e uma grande desconfiança em relação às instituições. Padre é tudo igual. A igreja é rica, tantos escândalos na igreja. Para que precisa de religião? Vou diretamente a Deus. Então nós temos esses 3 grandes problemas na sociedade. E diante de tudo isso, é preciso uma apologética, que vai para o nosso dicionário, hein? Apologética, fundamental para a vida da igreja. O que é uma apologética? É defesa. Apologética significa defender. Então, diante desses 3 problemas, nós precisamos nos preparar para darmos respostas. A sua importância, finalidade e os desafios que circundam o seu estudo delineiam-se a partir do diálogo crítico e fecundo entre a revelação divina e a experiência humana no mundo. Então aqui nós vamos dialogar, o nosso estudo ele é prático, ele é teórico. Nós vamos ter aqui um diálogo entre 2 realidades. Qual que é uma realidade? A revelação divina. Para estudar teologia, nós precisamos
partir da revelação divina. Essa revelação divina que é compreendida através da Bíblia, da tradição e do magistério. Então aqui nós vamos dialogar a revelação divina com o cotidiano da nossa vida, o cotidiano do mundo. Então não é um estudo meramente abstrato de conteúdos intelectuais, filosóficos e teológicos. Não, essa revelação, ela é dialogada com a nossa experiência ordinária, a nossa experiência no mundo. O conteúdo a seguir propõe-se a analisar essas três dimensões. Essas três dimensões, o padre disse acima, é a importância, a finalidade e os desafios da teologia. Então nós vamos fundamentar tudo isso. O nosso estudo ele será feito com base na doutrina da Igreja, no pensamento teológico e contemporâneo do magistério da Igreja, particularmente no contexto do novo ambiente digital e da cultura pós-moderna. Então agora nós vamos falar sobre a importância fundante do batismo à inteligência da fé. Aqui nós temos um caminho que vai levar a nossa vida toda. Todo católico deve fazer esse caminho. Qual que é esse caminho? Nós devemos partir do batismo e nós devemos caminhar em direção à inteligência da fé. Nós precisamos ter uma fé inteligente, uma fé que saiba dar razões daquilo que nós acreditamos. Então, a importância fundamental da teologia para o leigo, o padre mostrou os tópicos acima, agora nós começamos a desenvolver. A importância fundamental da teologia para o leigo radica-se primeiramente na sacramentalidade do batismo, pela qual o fiel é incorporado em Cristo, sacerdote, profeta e rei, tornando-se alter Christus e participante ativo na sua missão salvífica. Então, elementar, a base de tudo, nós somos batizados, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Aquele que é batizado, ele se torna um participante ativo da missão de Cristo. O caráter profético desta vocação de batizados exige que o leigo, que cada um de nós, não seja apenas um mero destinatário passivo do anúncio, mas um sujeito que assimila, compreende, professa e transmite a fé de forma consciente, superando uma fé de repetição ou de senso comum, baseada em costumes e tradições não refletidas, para alcançar uma fé de convicção, enraizada no encontro pessoal com Cristo, que se faz compreensão. Então aqui um texto claro, um texto belíssimo. Nós somos chamados a deixar uma fé de senso comum, uma fé de repetição, uma fé muitas vezes de costumes e tradições não refletidas para termos um encontro pessoal com Cristo. Esse encontro pessoal não significa apenas fazer um retiro e se emocionar, significa também compreendê-lo. E para que isso aconteça, quem estuda teologia também está fazendo um encontro pessoal com Cristo. O Papa São João Paulo II, na exortação Christi Fidelis Laeti, sublima que a formação dos leigos, olha que interessante esse documento do Papa, está aqui no número 30. O documento Christi Fidelis Laeti sublima que o estudo da teologia, a formação dos leigos não é exigência de alguns, mas um direito e um dever de todos. E desta razão essencial, a vocação do batismo, derivam-se as três importâncias complementares que fundamentam o nosso estudo teológico. Então, nós já vimos agora há pouco e agora o padre vai repetir. Desta vocação, chamado, deste algo que nós já somos batizados, nós vamos ver saindo, tendo continuidade, as três importâncias principais. Aqui está o que nós vamos ver na sequência. Importância antropológica, responde ao desejo natural de verdade escrito no coração humano. Importância eclesial, edifica a comunidade na comunhão e corresponsabilidade. Importância missionária, prepara para o anúncio profético do Evangelho. A importância antropológica que nós vamos ver uma por uma. São três importâncias. A importância antropológica origina-se do desejo natural do ser humano de buscar a verdade e compreender as razões da sua existência, realidade que a teologia procura responder fundamentando-se na revelação divina, compreendida através das três fontes de fé. Aqui também, novamente,
Posso dizer assim, sem orgulho nenhum, aqui nós temos um texto belo, um texto muito profundo. Primeira razão de estudar teologia, nós temos um desejo da verdade. E aí nós vamos procurar essa verdade através da revelação, que é compreendida com estas 3 fontes de fé. Do ponto de vista eclesial, a segunda razão, a teologia para os leigos constitui imperativo decorrente da natureza da Igreja como povo de Deus, pois o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, ao reafirmar a dignidade de todos os leigos, estabelece as bases para uma corresponsabilidade autêntica na edificação da comunidade. Como leigo, como batizado, existe algo chamado corresponsabilidade na edificação da comunidade. Alguns vão dizer assim, a responsabilidade da edificação da comunidade é do bispo e do padre. Não. Como batizado, nós também somos responsáveis pela edificação da igreja, edificação da comunidade, pela melhora da igreja. Tem pessoas que dizem assim, a igreja não vai bem, a igreja poderia ser diferente. Entra no barco, se prepara e ajuda a resolver os problemas. Nós temos algo chamado corresponsabilidade. Por que nós estudamos teologia? Porque temos o desejo natural pela verdade e porque nós somos corresponsáveis pela edificação da igreja. Estudando teologia, você vai conseguir servir melhor. Finalmente, a importância missionária revela-se quando a teologia prepara o fiel para o anúncio profético, capacitando a responder aos reducionismos do fundamentalismo bíblico. O que é um fundamentalismo bíblico? Tem pessoas que reduzem a Bíblia a uma interpretação ao pé da letra. Tudo é o jeito mais fácil. Eu li, é isso que está dizendo e vê ao pé da letra. Não. Para anunciar o Evangelho, para que a missão de cada um de nós, de evangelizadores, aconteça, nós precisamos vencer o fundamentalismo bíblico, os desvios do sincretismo religioso. Aqui, se você quiser, alguns já têm familiaridade com muitos termos, mas se você quiser, se esse termo é novo, vamos colocar ali no nosso dicionário de teologia e de filosofia, que vai ter um caderno à parte. Depois você coloca no comentário se seu caderno vai ser seu dicionário pessoal, vai ser escrito no computador, no caderno ou na própria apostila. Mas todos nós somos convidados a colocarmos os termos ali que são novos e colocarmos uma definição. O que significa sincretismo? Sincretismo é como se fosse uma salada. Salada você mistura ali várias coisas. Imagina uma salada de fruta, pega um monte de fruta, vai lá e mistura tudo. Então sincretismo é isso. Pegar um pouco de cada religião, mistura tudo. Vai na benzedeira, acredita que não precisa confessar com o padre, confessa direto com Deus, aí como protestante, depois reza o terço para Nossa Senhora, é como católico. Então ele tem uma fé sincretista, uma fé misturada. Não. O anúncio profético, a missão precisa vencer reducionismos do fundamentalismo bíblico, desvios do sincretismo religioso, para tornar-nos um verdadeiro evangelizador consciente e fundamentado na fé da igreja. Que coisa linda, que coisa linda. Irmãos e irmãs, a teologia estuda Deus e as coisas relacionadas a Ele. Deus que se revela, e essa revelação é compreendida pelas fontes da nossa fé, que é a frase essencial. Agora nós vamos para o próximo ponto, nós vamos ver agora as 3 finalidades. Quais são as finalidades? O que nós queremos com isso? Vimos a importância, agora as 3 finalidades. E aí o padre disse que a segunda e a terceira são idênticas, praticamente idênticas com aquelas que nós vimos na importância. A finalidade do estudo teológico pode ser articulada em 3 eixos interdependentes, diferentes, mas inseparáveis, que refletem a dinâmica interna do mistério cristão, a saber, nós temos a finalidade contemplativa, comunitária e missionária. Então vamos a ela. A finalidade contemplativa, ela pode ser também definida como teologia, a teologia como oração. O fim último da teologia não é mera acumulação de dados, mas a adesão amorosa à verdade que é Jesus Cristo, a adesão a uma pessoa que é Jesus Cristo, seguindo a tradição bíblica e monástica exemplificada
em figuras como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Boaventura, no nosso texto tem apenas Santo Agostinho e São Boaventura, precisamos recordar que a teologia é intrinsecamente fides querens intellectum, a fé que busca compreender. Esta busca, porém, de compreender a fé não é de ordem puramente racional. É um ato de amor intelectual que conduz à contemplação. Então, aqui nós temos também algo muito importante. Nós queremos compreender a nossa fé. E esse compreender não é apenas um ato racional, não é apenas um ato intelectual. É algo que nos conduz à contemplação. Nós estudamos teologia, nós vimos agora há pouco, não apenas para acumular dados. Nós estudamos teologia para nos aderirmos de forma amorosa à verdade que é uma pessoa, à verdade que é Jesus Cristo. Para o leigo, isso significa que o estudo teológico é um espaço de encontro com Deus vivo. Que coisa linda! Para nós esse estudo, por isso que tem que ser algo sagrado, você tem que ter um local na sua casa. Se você quiser, deixa um crucifixo na sua mesa. Coloque uma imagem. Se você quiser, acenda uma vela. Reze antes. Nós não estamos fazendo um estudo intelectual acadêmico. Nós estamos fazendo um processo de encontro com Deus através da nossa razão. Estudar teologia, o padre disse, e vou repetir, para mim isso daqui tocou muito meu coração. Estudar teologia é amar a Deus com a nossa razão. Muita gente ama com o braço. Muita gente ama com o trabalho. Muita gente ama com a voz. Agora, vamos amar usando o cérebro. Estudar teologia é amar a Deus, é amar a Deus usando o nosso cérebro. Finalidade comunitária. A primeira finalidade é contemplativa, teologia como oração. A segunda finalidade é comunitária, teologia como diálogo. A teologia é um esforço eclesial, nunca solitário. Nós não fazemos teologia sozinho. Porque nós estamos estudando aquilo que a igreja nos deu, aquilo que os santos nos apresentaram, aquilo que os autores bíblicos nos entregaram. Então, ninguém estuda sozinho. O padre tem vários livros, vários materiais. Ninguém estuda sozinho. Aqui não é um esforço individual. Nós estamos diante de um esforço eclesial. Ela realiza-se no seio da comunidade dos crentes, dos fiéis, e está a serviço da sua unidade. Ao estudar a doutrina católica, o leigo insere-se na grande corrente da tradição viva da Igreja, dialogando com os padres, padre com P maiúsculo são os santos doutores que viveram, não doutores, mas são os padres, grandes teólogos e santos que viveram nos primeiros séculos da Igreja, a gente já viu isso. Aqueles autores que fazem parte de um período histórico chamado patrística. Nós dialogamos com os padres, doutores e os concílios e também o magistério da Igreja. Então, estudando teologia, você está dialogando com os teólogos, com os concílios, dialogando com o magistério da Igreja, dialogando com os grandes santos da nossa Igreja. Esse diálogo transcende o tempo e o espaço, criando uma comunhão espiritual com a communio sanctorum. O que é communio sanctorum? É a comunhão dos santos. Então nós saímos aqui de um estudo, de uma reflexão apenas ligada ao nosso tempo, para nós entrarmos na comunhão dos santos. A comunhão dos santos revela aquilo que é a igreja. O que é a igreja? Toda missa dominical, nós rezamos o credo, nós acreditamos que existe uma igreja presente em 3 estados diferentes. A igreja, ela é militante, ela está na terra, ela milita. A igreja, ela é padecente, ela está no purgatório. É a igreja que aguarda o encontro definitivo com Cristo quando aqueles que lá estão chegarem no céu. A igreja também é triunfante é aqueles que estão no céu. A igreja como militante, ela recebe daqueles que estão triunfando no céu. Ela oferece para aqueles que estão padecendo no purgatório. A igreja padecente, ela recebe do céu e da terra. E a igreja triunfante, ela só oferece. Oferece para quem? Para o purgatório e oferece também para a terra. Esses 3 estados de igreja, que significa que é apenas uma igreja, a relação entre esses 3 estados, céu, purgatório e terra, nós chamamos de comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? A relação entre esses 3 estados da igreja. E aqui o texto diz, esse nosso diálogo transcende o tempo e o espaço, criando uma comunhão espiritual com a comunhão dos santos. Então você está dialogando com aqueles que estão no purgatório.
Estudando teologia, você também dialoga com aqueles que estão no céu. Praticamente, isso traduz-se numa capacidade renovada, vai nos ajudar muito para o diálogo ecumênico e interreligioso. O que é o diálogo ecumênico? Com todos aqueles que acreditam em Cristo e não são católicos. O que significa o diálogo interreligioso? Com aqueles que acreditam em Deus, mas não são cristãos. Ecumênico são com os cristãos, não católicos. Interreligioso é com as outras religiões. Então nós só podemos dialogar se nós temos o conteúdo, você não oferece algo que você não tem. Então é para ajudar o nosso diálogo com as outras religiões e igrejas. O que nós não estamos dizendo que todas elas são verdadeiras, são iguais e são corretas. Não, Cristo deixou uma igreja, una, santa, católica e apostólica. E nós vamos ver isso de maneira racional através da revelação divina durante todo o nosso curso. Ajuda no diálogo ecumênico e interreligioso, bem como para uma participação mais qualificada na vida paroquial e diocesana. Seu pároco, padre da sua paróquia, ele vai ficar muito feliz. E aqui eu aproveito e possivelmente tem padres que acompanham, que estão nos grupos de WhatsApp. Então, se nós temos algum padre, reze por essa missão minha, eu faço em nosso nome. Reze por essa missão nossa, essa missão ela também é abraçada por você. Então, você reza pelo padre um dia, se eu der algum deslize, tiver algo que não está correto, sinta-se muito à vontade de me corrigir. Os leigos também sintam-se sempre muito à vontade. Para que é esse estudo? A finalidade é para que você sirva melhor a sua diocese e sirva melhor a sua paróquia. Vocês estão vendo que o padre não ofende ninguém, não entra em discussões desnecessárias, porque aqui não é um ambiente de criar polêmica, mas um ambiente de formação, de uma preparação mais qualificada para uma participação melhor na vida paroquial e diocesana. A teologia fortalece os laços de caridade intelectual, combatendo ao individualismo fideísta. O que é o individualismo fideísta? Todo ista é algo fechado. Tem pessoas que dizem, não preciso estudar, não preciso de razão. Existia uma congregação, um instituto religioso, não vou citar o nome, onde o fundador dizia assim, não se estuda nada nesse instituto. Vai lá no sacrário, dobra os joelhos que Deus vai revelar tudo. Olha, aparentemente é um termo bonito. Aparentemente, muitas pessoas entraram nessa e depois deu problema, continua existindo. Hoje tem menos vocações. Mas que isso? Deus deu a razão. A razão é para ser usada. A razão é para ser usada. Cabeça não é para estar só grudada no pescoço, não. Cabeça é para ser usada. Então, o fideísmo, o que é o fideísmo? É você fechar-se e achar que basta apenas a fé, não precisa conhecimento. Isso é uma preguiça intelectual. Então, para quê? Qual que é a finalidade comunitária? Para vencer esse individualismo fideísta. Por quê? Porque você não quer participar da fé da igreja. Você já acha que você sabe, acredita e isso basta. Não, vencer o individualismo fideísta. Fomenta uma unidade comunitária que não é uniformidade, mas comunhão na diversidade de carismas. Então, ser católico é isso. Nós vamos perceber que existem tendências, pensamentos, jeitos diferentes de ser católico, desde quando isso não fere a unidade da igreja, não fere nada que é uma verdade de fé. Essas diferentes formas de viver o catolicismo, todas elas são aceitas. Então, olha, nós temos a teologia como oração, finalidade contemplativa, a teologia como diálogo e, por fim, a teologia como diaconia. Diaconia significa serviço, diácono, serviço, é a nossa finalidade missionária. A Constituição Dogmática, Dei Verbum, quando Dei Verbum fala principalmente sobre a revelação divina. Essa daqui nós vamos usar muito. Lumen Gentium fala sobre a igreja, Dei Verbum sobre a revelação divina. Então, nós temos aqui o compêndio. Padre, eu não tenho condição de comprar. Entra lá no site do padre, o padre já disse o endereço. Procure uma parte chamada Documentos da Igreja. Todos os documentos que nós vamos usar, eles têm todos lá online. O problema é que às vezes tem pessoas que dizem assim, padre, eu não tenho condição de comprar, mas eu não gosto online. Meu amigo, aí eu sou padre, eu não sou mágico. Eu sou padre, eu não sou santo.
Tem gente que às vezes diz assim, padre, não estou ofendendo ninguém, não se sinta ofendido, não estou ofendendo ninguém. Padre, muito obrigado pela apostila, mas eu não gosto de PDF. Meu amigo, uma apostila de graça, preparada, revista. Você está tendo um vídeo onde todo o conteúdo que está na apostila está sendo colocado do lado. Aqui, com muita humildade, nós dizemos assim, o padre e nós preparando o vídeo para você, nós dizemos assim, não é ironia, do fundo do coração, desculpa, mais do que isso nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Ah, não gosto online, então compra, eu não tenho dinheiro, então vende bala, faz rifa, pede para o pároco, dá um jeito, você tem que encontrar a sua saída, tem que encontrar a sua saída. Então, esse conteúdo, padre, é obrigatório? Não, obrigatório é o Catecismo e a Bíblia, mas esse texto do Compêndio do Vaticano II ele é muito importante. Então, esta Constituição Dogmática Dei Verbum é um texto belíssimo que fala sobre a revelação de Deus, muito em breve, hein? Muito em breve, módulo 2, se Deus quiser vai ser lá para abril que nós vamos começar. Nós vamos começar lendo a Dei Verbum, fundamental para a compreensão da Sagrada Escritura. A Constituição Dogmática Dei Verbum está ali no número 2, um número belíssimo, nós já lemos em uma das nossas aulas, ensina que o Deus que se revela, ele o faz para convidar e receber os homens na sua própria companhia. Deus se revela para quê? Porque ele quer convidar e receber os homens na sua própria companhia. A teologia, como reflexão sobre esta revelação, é por natureza ordenada a esse anúncio. Para qual que é a missão do estudante de teologia? É convidar as pessoas para se encontrarem, estarem na companhia de Deus. O documento de Aparecida é incisivo ao declarar que o discípulo, fundamentado assim na rocha da palavra de Deus, deve ser um audaz missionário, que comunica na vida pública, inclusive fora dos ambientes eclesiais, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós devemos ser um missionário. Missionário em que sentido? Que comunicamos o ensinamento do Evangelho, até mesmo fora de ambientes eclesiais. Então você é um missionário. Nós somos discípulos, e esse discípulo ele se torna missionário. A teologia fornece ao leigo a fundamentação, aqui 3 palavras, hein? A fundamentação, a linguagem e a coragem para a missão. Padre, eu não me sinto preparado. Então o estudo de teologia vai te dar 3 coisas. Vai te dar a fundamentação, a linguagem e a coragem para essa missão. Permite-lhe ser um evangelizador da cultura, transformando os diversos âmbitos da sociedade. Olha, você vai evangelizar a cultura. Tem pessoas aqui, possivelmente, são profissionais da área da saúde. Pode ser que nós tenhamos políticos, professores, educadores. Possivelmente nós temos aqui pessoas que estão na universidade ou já estudaram. Então, o católico ele é chamado não apenas a ser missionário na sua casa. Muitos aqui serão missionários, evangelizadores no ambiente da cultura, em ambientes sociais, da política, da economia, da arte, da ciência, a partir de dentro, à luz dos princípios cristãos. Isso é uma diaconia ou serviço à verdade no espaço público. Então, o estudo ele é lento, ele leva um bom tempo, mas vocês vão estar preparados para isso. Para que nós estudamos teologia? Qual que é a finalidade? Opa, são 3. Primeira finalidade, para nós contemplarmos a Deus, nos unirmos a Ele. Qual que é a segunda? Para você colaborar com a edificação da igreja. Qual que é a terceira? Para lhe preparar melhor para o anúncio do Evangelho, dando fundamentação, linguagem e coragem para isso. Por fim, último ponto, o vídeo de hoje é um pouco mais longo, então dá uma respirada aí, nós já estamos quase no final do nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais longo. Nós temos aqui os desafios epistemológicos. Epistemológico significa de conhecimento. Desafio epistemológico e culturais contemporâneos. O caminho do estudo teológico para leigos é realizado diante de uma série de desafios que exigem discernimento e propostas pedagógicas claras,
Entre eles destacam-se o desafio da acessibilidade sem banalização, do diálogo com a modernidade sem se rebaixar ao intelectualismo, da tradução do estudo racional para a realidade prática cotidiana e o desafio do ambiente virtual. É isso que nós vamos ver agora na sequência. 5 desafios. Primeiro deles nós chamamos o desafio da acessibilidade sem banalização. Um dos maiores obstáculos, especialmente deste curso, é a tradução do rigor conceitual da teologia para uma linguagem acessível, sem cair na simplificação excessiva ou no reducionismo. A teologia lida com mistérios que ultrapassam a linguagem, mas que nela e por ela podem ser significados. O risco de uma teologia de supermercado que oferece produtos doutrinais desprovidos de profundidade é real. Então, a grande missão que nós vamos ver aqui é estudarmos coisas profundas de uma forma simples. A superação desse desafio exige um método pedagógico que, inspirado na anagogia dos padres, que significa o sentido místico, seja capaz de conduzir o leigo progressivamente dos sentidos literais ao sentido espiritual da fé, sem abdicar do rigor terminológico. A figura do professor, do orientador, aqui no caso a figura do padre, mesmo em um contexto online, é essencial. Devemos, o padre, o formador, o professor deve traduzir conceitos, palavras, ensinamentos difíceis de uma maneira simples e acessível para todos. Então, quando nós estudamos teologia, nós sempre vamos lembrar disso. Para mim, desde o começo estava muito claro. É algo importante, belo, difícil, mas ao mesmo tempo acessível. Então, o padre não vai mudar, não vai tirar os conceitos clássicos. Muitos poderiam dizer assim, por que não muda essa palavra? Põe outra mais fácil. Não, nós vamos pegar o termo clássico, o termo verdadeiro e real, e aí depois nós vamos compreendê-lo, vamos traduzi-lo em uma linguagem acessível. Por isso que é importante você ter o dicionário que nós vamos fazendo aqui aos poucos. Segundo desafio, o diálogo com a pós-modernidade. O leigo atua também em um universo cultural pós-moderno, marcado pela desconstrução das metanarrativas. Vamos dividir essa palavra em 2 partes. Aqui eu gostaria de estar aqui em um grupo pequeno, visível, geográfico, aqui onde todos estivessem juntos. Eu ia perguntar para vocês, o que é uma metanarrativa? Quando você não sabe uma palavra, divide ela em 2 partes. Meta é algo que vai além. Narrativa é uma fala, um ensinamento. Então, é aquilo que vai além dos ensinamentos, além da apresentação visível e palpável. Tudo isso vem de metafísica. Metafísica é algo que vem além do visível. Nós temos aqui um mundo onde quer desconstruir aquilo que não é visível, aquilo que ultrapassa a narração, a narrativa que está contida aqui no nosso cotidiano. Desafio da desconstrução das metanarrativas, pela cultura do fragmento e pela ditadura do relativismo. Então nós temos uma cultura do fragmento. Google dá resposta rápida, resposta fácil, uma linha já é suficiente. Não, nós temos uma cultura que quer as coisas simples ou simplórias, muitas vezes as coisas que perdem a sua profundidade. O relativismo é cada um acreditar, querer ter a fé do jeito que lhe convém. E aí na nota número 59 nós temos uma boa explicação de relativismo segundo o Papa Bento XVI. Nesse contexto, afirmações de verdades objetivas são recebidas com ceticismo. A teologia é desafiada a demonstrar que a fé cristã não é uma narrativa entre as outras, mas uma resposta à aspiração humana pela verdade. Isso implica um diálogo crítico e construtivo com as ciências, com a filosofia e com as artes, mostrando a capacidade do cristianismo de integrar e elevar todo o saber humano, sem medo e sem complexos de inferioridade. A teologia para os leigos deve ser uma inteligência fidei perante a razão técnica e instrumental dominante.
que significa isso? É uma fé inteligente diante de um mundo com tantas técnicas, de um mundo com tantos instrumentos que muitas vezes são apenas materiais. Nós precisamos de uma fé inteligente, nós precisamos pensar algo que vá além daquilo que é material e visível aqui no mundo. Então, o primeiro desafio é o desafio de ter um estudo de algo que é profundo com uma linguagem que é acessível. O segundo é o diálogo com o mundo contemporâneo, que quer ter ensinamentos que estão só visíveis, não acredita no que é meta, no que está além do visível, e um mundo que muitas vezes quer só o fragmento, algo simplório, e um mundo relativista. Não, o estudo da teologia vai fazer que cada um de nós vençamos esse obstáculo. O desafio do intelectualismo. O conhecimento teológico pode gerar uma tentação de orgulho espiritual e intelectual. Pode levar a uma atitude farisaica de superioridade em relação aos simples fiéis, ou a uma rigidez doutrinária que confunde a ortodoxia com a ortodoxia, que é um fechamento-se ao dinamismo da tradição. Então muitas pessoas podem estudar e depois ficarem orgulhosas. Orgulhosas não é só se achar melhor do que os outros. Orgulhosas muitas vezes é querer ensinar o padre, brigar com o padre, ou arrumar confusão com os outros. Então, se você conhece a verdade, você vai precisar ser educado, vai precisar ser fraterno e saber dialogar. Então, o perigo do intelectualismo. O verdadeiro conhecimento de Deus, como lembrava Santa Teresa, deve aumentar. Se você quer fazer teologia de fato, isso deve aumentar a sua humildade e a sua caridade. O estudo deve ser sempre acompanhado por uma espiritualidade de comunhão e serviço. Lembrando que o conhecimento incha, mas o amor edifica. O desafio da integração existencial e da fragmentação da vida. Em outras palavras, como relacionar o estudo com a nossa prática, com o nosso cotidiano. A razão com o cotidiano da nossa vida. No mundo marcado pela aceleração e pela hiperespecialização, existe o risco de a teologia se tornar mais um comportamento da vida, desconectado da experiência cotidiana. O grande desafio é conseguir que a Unitate Vitae, que falava São José Maria Escrivá, a unidade da vida que permite encontrar Deus no trabalho, na família, no lazer e nas provações. O grande desafio é que aquilo que nós estamos estudando seja aplicado na nossa vida. A teologia para leigos deve ser profundamente encarnada, mostrando como dogmas do Logos encarnados a comunhão dos santos. Logos é Deus, é o Verbo, é o ensinamento, é o Cristo. Nós devemos trazer os dogmas para iluminar as realidades do nosso cotidiano e da nossa existência, conferindo-lhes sentido eterno. Devemos evitar o academicismo estéril e cultivar uma sabedoria prática que oriente a ação concreta da vida do cristão. Então, o outro desafio é nós traduzirmos ensinamentos teóricos para a nossa vida prática. E aí o último deles é relacionado à internet, o ambiente digital. E aqui vai ficar claro. O novo Areópago digital, a internet, Areópago significa o local grego ali em Atenas que as pessoas se reuniam para ensinar, para dizerem ensinamentos filosóficos. Então, hoje, a área acadêmica é a internet. A internet é um palco, é uma praça de estudo online. Esse novo ambiente digital apresenta oportunidades inéditas para a difusão do saber teológico, como esse curso, mas também gera alguns problemas. A superabundância de informação, nem sempre qualificadas, pode levar a uma confusão doutrinal e à formação de bolhas ideológicas, nas quais se consome apenas o que confirma os próprios pensamentos. Se você entra na internet, em sites, se você entra em vídeos no YouTube, da Igreja Católica mesmo, tem vídeos mais ligados à esquerda, outros mais ligados à direita, outros a movimentos sociais, outros mais ligados à tradição. E aí, se você não está bem fundamentado, você vai ter uma grande confusão intelectual, não vai saber aquilo que é verdade e o que não é. Por isso que nós temos que partir, nós vamos ver aqui na última linha, nós temos que ter como base o magistério da Igreja.
A teologia para os leigos deve incluir uma formação voltada à crítica das fontes pesquisadas. Isso significa que nós precisamos saber ter critérios para avaliarmos aquilo que nós acessamos, se é verdade, se não é, se vai colaborar ou não com o nosso conhecimento. E ao discernimento no mercado digital, promovendo uma leitura crítica e eclesial dos conteúdos disponíveis, sempre em conformidade, aqui está o critério, com o pensamento oficial do magistério da Igreja. Chegamos agora à conclusão. A compreensão da importância, finalidade e desafios do estudo da teologia configura-se como um elemento essencial para o nosso estudo e para a evangelização. Num contexto que alguns sociólogos definem como pós-secular, onde apesar da secularização, persiste uma busca de sentido e de espiritualidade, o leigo formado teologicamente está habilitado a ser uma testemunha credível, acreditável e um interlocutor competente. Próximo parágrafo, o padre não vai explicar, você vai só ouvir. Aqui nós temos o resumo. Estamos encerrando a nossa aula e esse primeiro módulo, que é o módulo 1.1. Então você vai ouvir agora e aquilo que você ouvir é a síntese, é o resumo do que nós vimos hoje nesta parte desse módulo, que é a importância, a finalidade e os desafios. Então ouça com muita atenção, o padre vai ler e vocês vão perceber. Em poucas palavras, a sua importância reside em construir o alicerce para uma fé adulta, capaz de resistir aos ventos doutrinários, respondendo consequentemente ao desejo natural do ser humano pela verdade, contribuindo para a edificação da comunidade eclesial e para a formação qualificada para o anúncio da Boa Nova. A finalidade é tríplice: glorificar a Deus através da inteligência, contemplação, edificar a unidade do corpo de Cristo, comunhão, e servir o mundo anunciando a Boa Nova, a missão. Os desafios que enfrentamos são pedagógicos, culturais, espirituais e existenciais. Não são obstáculos intransponíveis, mas convite a um aprofundamento metodológico e a uma constante conversão intelectual. Agora, são palavras do meu coração. Eu gostaria, no encerramento desse módulo, gostaria de fechar a apostila e falar palavras do meu coração, mas eu vou ler para aquilo que foi preparado possa tocar o seu coração, possa te fortalecer e te ajudar a ir adiante. Então, aqui são palavras lidas, mas são palavras do coração do Padre. Irmãos e irmãs, desejo a cada um de vocês, nossos estudantes, ao abraçar esse estudo, que vocês os façam com a consciência de que estão participando do grande diálogo entre Deus e a humanidade, um diálogo que encontra a sua plenitude em Jesus Cristo, a luz dos povos, Lumen Gentium. Nos momentos de dificuldade, por falta de tempo, ou mesmo na compreensão do conteúdo, recordem que a formação intelectual é de fato também uma pastoral da inteligência que glorifica a Deus e está a serviço da Igreja, visando o bem do ser humano. Que este caminho intelectual e de fé, guiado pelo Espírito Santo, produza não especialistas distantes, mas discípulos missionários, cujas vidas, radicadas no conhecimento amoroso de Deus, transformem efetivamente nossa sociedade para a vinda definitiva do reino de Deus, fazendo Cristo ser mais conhecido e mais amado. Esse é o primeiro ponto do nosso módulo 1. Nós tivemos aqui a introdução à teologia, a definição, o objeto, as fontes, a importância, a finalidade. Nós tivemos também os desafios. Na página 30, nós temos aqui 10 questões. Com calma, se preciso, ouça de novo o vídeo de hoje, tenta responder essas 10 questões. Com muita calma, se você quiser um desafio, você escolhe uma dessas questões e coloca a sua resposta no comentário desse vídeo. O padre vai ler e depois, se ela estiver correta, você vai ganhar um coraçãozinho, significa que você respondeu corretamente. Então são 10 perguntas básicas, se você quiser responda só oralmente. Nós vamos começar no próximo vídeo o estudo 1.2, a introdução
a filosofia, talvez uma das partes mais exigentes do curso. Não desista. Já receberam? Possivelmente vocês já receberam e estudem com carinho essa nova apostila. A partir da página 31 até a página 34 nós temos as referências que o padre usou. São 44 obras que foram pesquisadas. Não precisa comprar todas, mas passe ali os olhos para vocês verem ali a linha que o padre está utilizando de bibliografia. Parabéns por chegar até aqui. Não desista, não desista. Nós vamos aprender muito. Esse estudo transformará a nossa vida. Nós estamos amando, adorando a Deus com a nossa inteligência para conhecê-lo mais e cada vez mais servi-lo melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.